Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para analisar com vocês a prova do cargo de analista técnico administrativo, da prova aí que vocês fizeram para a PGE. Eu estou usando aqui como referência, se vocês bem observaram, a prova amarela. Então, vocês não precisam nem ter à mão a prova aí, ou se quiserem, só para comparar como vocês responderam. Mas enfim, é só seguir aqui pela tela que vai ficar bem esclarecedor, tá? Eu vou usar aqui a prova amarela tipo 3, como eu já falei. As primeiras questões foram de conhecimentos gerais, aí começa com língua portuguesa, e aí vamos descendo aqui para nós, começa aqui, ó, direito constitucional e administrativo. Então, ainda que tenhamos aqui questões que tratem da Constituição, mas se elas dizem respeito à administração pública, à parte de direito administrativo, eu não vou tratar aqui com vocês, tá? Vou focar nas questões tipicamente de direito constitucional. A questão de número 13, ela já traz uma situação em que ela diz que existem normas na Constituição Federal que aspiram a promover determinadas ações, ou seja, que tem por objetivo, né, promover algumas ações a serem adotadas de forma ativa pelo Estado, ou seja, para que o Estado concretize para que um resultado determinado seja objetivamente alcançado. Então, tem normas que elas pretendem que um objetivo seja alcançado. Assim, percebe-se, sem força vinculante, mobilizar os comandos do governo através da criação de direitos subjetivos, desenvolver políticas públicas em que o credor é a sociedade e o devedor ao Estado. Ele está trazendo uma noção aqui, um conceito de norma programática, aquelas que objetivam algo, né? Aquelas que tratam, por exemplo, como ele diz aqui, ó, desenvolver políticas públicas em que a sociedade é o credor e o Estado é devedor. Então, essas políticas públicas, elas são na área da educação, por exemplo, da saúde, os direitos sociais em geral, né? São considerados normas de caráter programático. Então, realmente, aqui me parece que a 13 está ok. Na questão 14, ela diz que o Poder Legislativo Estadual, ou seja, a LESC, tem como competência a princípio a atividade legislativa realizada preponderantemente pela edição e aprovação de leis. Então, essa é uma função típica da Assembleia, editar leis. Contudo, é a função atípica da Assembleia Legislativa julgar autoridades elencadas na Constituição do Estado. O exercício dessa incumbência se manifesta mediante a seguinte capacidade. Grosso modo, aqui ele quer saber qual dessas autoridades são julgadas aqui pela Assembleia Legislativa. E aí ele trouxe a letra D, processar e julgar o Procurador-Geral de Justiça do Estado nos crimes de responsabilidade. Esse aqui é o chefe do Ministério Público Estadual. Então, de fato, essa é a alternativa correta de acordo com o texto da Constituição do Estado. Muito bem. A outra questão, ela diz que no âmbito da fiscalização, a COFOP, lembra a fiscalização COFOP? Contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, feita pelo Tribunal de Contas e Sartos, exerce um papel de protagonismo, ok. Qual a natureza jurídica do Tribunal de Contas? É um órgão autônomo auxiliar do Poder Legislativo. Vejam, como eu falo sempre, o entendimento predominante é que ele não integra nenhum dos poderes, tá? Se fosse a banca FGV, talvez você tivesse que marcar a letra E, ó. Para a FGV, ela entende que integra o Poder Legislativo, mas o entendimento predominante é que não. É um órgão autônomo, não faz parte de nenhum dos três poderes. A letra C também falava autônomo, né? Mas ela disse que auxilia o executivo, não. Auxilia o legislativo na função de fiscalizar. Na 16, ele diz assim: uma lei estadual que estabelece um Conselho Estadual de Justiça, ela é aprovada, tendo como motivação o controle da eficiência e celeridade da tramitação da prestação jurisdicional. De acordo com essa lei, o órgão seria composto por integrantes dos três poderes e representantes da sociedade civil. Logo, a criação desse conselho e aqui tem uma súmula do STF, o Supremo entende que é inconstitucional, não poderia, e a ideia é essa, é vedada a ingerência de um poder na esfera do outro em respeito ao mecanismo de
freios e contrapesos. Então, realmente, a letra B é a que deveria ser marcada. A letra E, que alguns consideraram, ela também diz que é inconstitucional. Por ser dotado de caráter nacional, o Poder Judiciário só poderia sofrer controle estadual. Quem diz que o Poder Judiciário é só de caráter nacional? Não, ele tem caráter estadual também, né? Ah, e aí poderia ter esse controle por previsão de lei? Não pode. Então tá errado por qualquer um dos aspectos, a 16. Aí vamos rolando aqui, né? Vamos adiante. Como eu disse, tem questões aí que talvez passem pela Constituição do Estado, ou até a Constituição Federal, mas que daí pega lá o direito administrativo, etc., e eu vou passar. Aí vamos lá para a legislação estadual e institucional. Vamos ver onde nos interessa aqui, ó. Na questão 29, a Constituição de Catarina reconhece às pessoas com comprovada hipossuficiência financeira a gratuidade de alguns registros e certidões. Inclusive, na nossa aula da Constituição Estadual, eu mostrei para vocês o artigo, é um dos primeiros artigos que garante a gratuidade. E aí, inclusive, vai até além do que está na Constituição Federal, né? Na Constituição Federal, lembra, eu sempre falo, para nascer e para morrer. Nascimento e óbito, né? Então, óbito e nascimento. Na Constituição de Santa Catarina, isso é ampliado. Vários outros registros de óbito também, casamento e adoção. Mas lá não tem registro de interdição de incapaz. Lá naquele rol, é um dos primeiros artigos da Constituição Estadual que não traz essa gratuidade de forma expressa. Então, aqui realmente, o não se inclui seria a letra E. Muito bem. Avançando, eu acho que é isso. Ah, não, tem nos conhecimentos específicos, ó, direito financeiro, aí vem o constitucional aqui embaixo, ó, aqui, 51. Aliás, essa 51, ela foi bem capciosa em algumas alternativas, ó. A organização do Estado brasileiro comporta normas político-administrativas que devem ser observadas pelos entes da federação, ok. Ele quer saber a correta aqui, letra A. Os territórios federais integram a União, certo? A sua transformação ou reintegração a Estado de origem serão regulados por lei complementar. A pegadinha foi botar município aqui no meio. Essa foi a única pegadinha e tornou a letra A errada. A letra B diz: os estados podem incorporar-se entre si, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, ok, e lei complementar do Congresso Nacional e não do Senado. A letra C é a correta. A criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios que for autorizada por lei estadual, sim, precisa lei estadual, sem a prévia edição de lei complementar federal, é inconstitucional. É isso mesmo. E eu sempre falo em sala, né? De 88 para cá, vários municípios foram criados pelo Brasil afora, sem existir essa lei complementar federal que a própria Constituição exige. Então, várias assembleias legislativas editaram leis estaduais criando municípios. O ato de criação desses municípios é inconstitucional. Então, era a letra C mesmo, né? A letra D diz: a criação de municípios deve ser feita por lei estadual, sim, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerá da aprovação da população por plebiscito após divulgação de estudos de viabilidade municipal, tá? Ainda que você entendesse que o problema não está no urbano aqui, é lei complementar federal. E a letra E, o que está errado? A Organização Política Administrativa da República compreende a União, Estados, DF, territórios não, e municípios, que dependem de emenda constitucional para desmembramento. Mais um erro aqui, ó. Essa letra E está bem errada. Então, ok, era a letra C mesmo a ser marcada ali, tá? A 52, ela fala do Tribunal de Contas, né? Ó. Dentre as competências do Tribunal de Contas, enquanto órgão auxiliar no controle externo, auxiliar do legislativo, né? Está de realizar, ó, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. A tal da fiscalização COFOP, que a gente fala, né? Nas unidades administrativas do Legislativo, Executivo e Judiciário. Essa função pode ser ordenada por iniciativa própria. É isso mesmo. Essa é a previsão da Constituição, seja estadual ou federal, por iniciativa própria. Então, essa é a alternativa correta.
Na 53, a inafastabilidade da jurisdição, quer dizer, o direito de ação de provocar o Poder Judiciário, a lei não podendo excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça a direito, né? Que a gente chama essa inafastabilidade da jurisdição, é uma garantia fundamental que, em certas hipóteses, pode ser flexibilizada. Ou seja, aí vamos lá. No entanto, é imprescindível a apreciação do Poder Judiciário a respeito do quê? Em qual dessas hipóteses eu não posso flexibilizar? Flexibilizar quer dizer o quê? Eu poderia, em algumas situações, tentar resolver a questão primeiro na via administrativa e depois ir para o judiciário. Essa é a ideia, tá? Por exemplo, a letra A, obter dados pessoais. Aí você pensa na ação de habeas data, mas primeiro tem que ir para a via administrativa. E assim nas demais aqui, ó. A letra B, nas disciplinas, questões sobre disciplina e competições esportivas, tem que esgotar a primeira instância administrativa para depois ir para o judiciário. Ato da administração pública que contraria a súmula vinculante também tem que esgotar a esfera administrativa primeiro. A letra D, o pedido de obtenção de benefício previdenciário perante o INSS. Primeiro você tem que fazer o requerimento administrativo para depois ir para o judiciário. É a letra E mesmo, ó. Acordo obtido em audiência, se está em audiência, já é na via judicial, de uma mediação envolvendo direitos indisponíveis transigíveis. Então, se a gente está diante de uma audiência e as partes celebram um acordo, estamos diante, né, de uma decisão já judicial e, portanto, não é uma flexibilização da inafastabilidade da jurisdição. Isso já é o Poder Judiciário atuando, né, no sentido de julgar aquela demanda, nem que seja homologando um acordo, que é a letra E. Uma questão tanto capciosa também, né? Muito bem. A 54 diz: o poder constituinte, que tem por missão elaborar a Constituição do Estado, lembra, é poder constituinte derivado decorrente. Acho que essa vocês não tiveram dificuldade, né? Elaborar a Constituição Estadual é o decorrente. A 55, achei que ela foi densa, uma questão que cobra, em grande medida, até a lei que trata de plebiscito, referendo e iniciativa popular, em que ela diz que diversas matérias de grande relevância para a nação em questões de natureza constitucional, legislativa ou administrativa, podem ser decididas por consulta popular direta, ou seja, plebiscito e referendo. Para ser exercida a democracia participativa, é necessário que a correta é a letra B mesmo, ó, que no caso de referendo, que seja convocado com posterioridade ao ato legislativo administrativo, ou seja, primeiro faz e depois convoca o referendo para ratificar, confirmar, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição. O exemplo clássico é o Estatuto de Desarmamento, que ocorreu lá em 2005. Um artigo sobre a lei, né, do Estatuto de Desarmamento é que foi colocado em discussão ali e submetido a referendo. Então, já existia a lei, e aí veio o referendo como um ato posterior. Por isso, que nós temos que a letra E, ou melhor, D, por exemplo, ela está errada porque, ó, no caso de plebiscito, o instrumento convocatório seja posterior ao ato. Não, no plebiscito ele é anterior ao ato e não posterior. Posterior é no referendo. Por isso que a letra B está correta. A letra A é a lei que trata do tema. No caso de plebiscito, até de referendo, seja obtida autorização para aprovação em qualquer das casas que compõem o Congresso e não nas duas casas, em qualquer uma delas. A letra C está errada porque ela diz que tanto no plebiscito quanto no referendo seja havendo aprovação ou rejeição por maioria absoluta, é maioria simples, de acordo com o resultado. Então, a aprovação se dá por maioria simples e não absoluta. E a letra E está errada porque nas questões de relevância nacional compete ao poder legislativo, o plebiscito seja convocado mediante decreto, né, legislativo e não executivo. Desculpa, o erro está aqui nesse executivo. Tá? Nas questões de relevância nacional, de competência do poder executivo, que ele também pode convocar, né, de competência dele, o plebiscito seja convocado mediante o decreto legislativo e não decreto executivo. O executivo, esse aqui que está errado, tá? Com proposta de pelo menos 1/3 dos membros de qualquer das casas, a Câmara ou do Senado, porque é o legislativo quem convoca, né?
Então, essa questão foi mais espinhosa mesmo, tá? E assim, fechamos a parte de constitucional. Deixa eu confirmar aqui. Mais para frente não tinha. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham ido bem nessa prova. Ela não foi tão simples assim. Teve algumas questões um pouco mais espinhosas aqui. Espero que você consiga passar, que a sua posse seja o quanto antes e que você seja feliz aqui como analista administrativo da PGE. No entanto, se não foi desta vez, nós estamos aqui disponíveis. Você já deve ter percebido que fazendo um curso preparatório adequado é possível, né? Por N razões, infelizmente, nem todo mundo passa. Mas você sabe que é possível e nós estamos aqui de portas abertas. Se você precisar da gente, vem aqui e segue nos estudos aí para um concurso posterior. Beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.